dia a todos. Iniciaremos mais uma reunião ordinária do Instituto Cearense de Estudos Tributários, na última terça-feira do mês de outubro de 2025, agradecendo a presença de todos os que estão aqui conosco fisicamente, assim como aqueles que estão conectados na nossa reunião, que se faz também por transmissão online. Dessa feita, o tema escolhido foi a responsabilidade tributária na transmissão imobiliária. É uma questão que muitas vezes é considerada como definida, uma questão que não se discute muito, mas que, em algumas vezes, surgem indagações relevantes. Inclusive, estou vendo aqui uma pessoa que tem uma condição de que ter uma preocupação especial sobre isso, porque o tabelião, o notário, é um dos responsáveis, né, nessas transmissões imobiliárias. Então, é importante que se estabeleça as condições legais para a atribuição dessa responsabilidade, em que medida essa responsabilidade pode ser atribuída. E teremos aqui a fala do professor Pado Marinho, que iniciará o debate, colocará alguns pontos sobre esta questão da responsabilidade tributária, sem prejuízo de, nos debates que se seguem, nós termos outras colocações, outras indagações, outros questionamentos que podem contribuir, e certamente o farão, para abrilhantar o nosso debate de hoje, para aperfeiçoar o nosso debate de hoje, dar mais efeito prático a ele, que é a intenção do Instituto, é colocar temas, colocar discussões que tenham aplicação. Afinal de contas, o direito só se faz vivo quando aplicado. E é essa aplicação que dá sentido e razão ao direito. Então, Pado Marinho, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor Schubert. Um bom dia a todos. Como sempre, uma enorme satisfação estar aqui presente e poder iniciar os debates, provocando-os a trazer reflexões sobre temas, como sempre, tão sugestivos de opiniões contrárias, opiniões favoráveis, enfim. O I7 é um local onde o debate tributário floresce. Sem maiores delongas, né? Cumprimentando todos que estão aqui fisicamente e os que estão virtualmente, inicia-se aqui a nossa exposição, cujo tema, conforme o doutor Schubert já antecipou, diz respeito à responsabilidade tributária na transmissão de propriedade imobiliária. O assunto está disciplinado no Código Tributário Nacional, no seu artigo 130, caput e parágrafo único. Na verdade, o Código Tributário Nacional disciplina a responsabilidade tributária, né? Ele segrega em responsabilidade dos sucessores. Aí, dentro da responsabilidade dos sucessores, nós temos a responsabilidade do sucessor na propriedade imobiliária, que está no artigo 130, a responsável dos sucessores na propriedade mobiliária, bens móveis, que está no 131, inciso 1. A responsabilidade dos sucessores hereditários, que está no artigo 131, incisos 2 e 3. E a responsabilidade na sucessão empresarial, que está nos artigos 132 e 133. Daí para frente vem a responsabilidade de terceiros, que não é sucessão, artigos 134 e 135, e a responsabilidade por infrações à legislação tributária, que está nos artigos 135 a 136 a 138. O nosso foco aqui é a responsabilidade por sucessão, notadamente a responsabilidade na sucessão imobiliária, artigo 130 e parágrafo único. Comecemos pelo enfoque que Bernardo Ribeiro de Moraes, em sua obra clássica, traz sobre a caracterização de uma responsabilidade por sucessão. Haverá responsabilidade tributária por sucessão
quando uma pessoa se torna obrigada por débito tributário não satisfeito durante uma relação jurídica que passa do predecessor ao adquirente do direito. Ou seja, nós temos um antecessor de um direito, uma pessoa que o código denomina contribuinte, e nós temos um sucessor desse direito, cujo artigo 130, 131 coloca como responsável tributário porque está sucedendo um direito que lhe foi outorgado. Então é muito importante se ter em mente que quem sucede, sucede na alegria e na dor. O sucessor ocupa o lugar do antecessor. Se o antecessor ocupava um lugar desconfortável, com débito, o sucessor tende a assim fazê-lo, porque o sucessor vai suceder no débito e no crédito, e não apenas na parte boa, ou não apenas na parte ruim. O que é que dispõe o CTN acerca disso? Nós vamos ver o que dispõe o CTN, ver como é que a doutrina entende, e em seguida ver como é que a jurisprudência se coloca, trazendo inclusive uma evolução, talvez evolução, não sei, para melhor ou para pior, no tempo. Vamos dizer assim, evolução no tempo. É melhor do que dizer que ela evoluiu. Ela evoluiu no tempo. Ninguém sabe se foi para melhor ou para pior. Então, nós vamos primeiro ver no CTN, ver o que, é que a doutrina considera sobre isso, para depois ver o que, é que a jurisprudência pensa. Então, o que é que diz o CTN? O artigo 129 inaugura, trazendo uma regra geral dentro do subtópico da responsabilidade por sucessão, colocando que não interessa se o tributo foi lançado ou não, se o tributo está em vias de constituição do crédito, melhor dizendo, se o crédito tributado está em vias de constituição ou não, se o tributo foi lançado ou não. Para efeitos de responsabilidade por sucessão, o que interessa é que os fatos geradores digam respeito a um período anterior ao evento sucessório. Ou seja, os fatos geradores foram praticados pelas mãos do antecessor, quando o antecessor ela era o titular do direito. Em não sendo o tributo adimplido, a tendência natural, salvo as exceções que o próprio código coloca, que não são muitas, mas são importantes, em não sendo o tributo adimplido, não interessa se foi pago, se não foi pago, aliás, perdão, se foi lançado ou se não foi lançado, o que interessa é se não foi pago e que o fato gerador diz respeito ao passado, na época em que o antecessor era titular do bem. Então, em não sendo tributo adimplido, o sucessor tende a levar aquele tributo consigo. Até porque, em se tratando de propriedade imobiliária, como se sabe, a obrigação é propter rei, ela grava o ônus, o imóvel acompanha o imóvel. Mas vamos lá, o que é que diz a literalidade do artigo 130? Começaremos pelo caput. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil, a posse de bens imóveis, assim como os relativos às taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título prova de sua quitação. Nós vamos aqui rapidamente dissecar esse dispositivo. Primeira observação que se faz: não são todos as obrigações tributárias. Ives Gandra da Silva Martins, ao comentar isso aqui, diz que a redação final do CTN ficou mais restritiva do que a do anteprojeto, porque o anteprojeto colocava uma responsabilidade, né, no que toca a obrigações principais lato sensu. Qualquer coisa que incidisse lá sobre aquele imóvel, qualquer tipo de tributo, qualquer obrigação tributária relativamente ao imóvel ia ser transferida, né? E então, ele até colocar a abrangência do artigo é menor do que a do anteprojeto de Rubens Gomes de Souza. Entende o legislador que entendeu o legislador por restringir aos impostos
as taxas e as contribuições de melhoria. Quais impostos? IPTU e ITR. Você tem dúvida que os únicos dois que incidem sobre a propriedade imobiliária é o IPTU e ITR. Um urbano, o outro rural. Taxas. Qualquer taxa? Não. Apenas as taxas por prestação de serviços públicos. O que tem uma diferença significativa. A BIX, taxa de licença de ocupação, taxa de licença para construção. Registrando aqui a presença do doutor Segundo. Bom dia. Taxa de licença para ocupação, que é o famoso ABIX. Taxa de licença de construção, o famoso alvará de construção. Essas taxas pelo exercício de poder de polícia, elas não são transferíveis, mas sim apenas as taxas pela prestação de serviços públicos. O que se tem aqui em mente, duas. A taxa do esgoto, se você considerar que esgoto é remunerado por taxa e não por tarifa, e a taxa do lixo, né, que está muito comum, muito moderna, muito moderninha, muito usual. Então, taxa do lixo, né, e taxa de esgoto. Tarifa não, porque tarifa nem tributo é, e taxas de licença para construção, licença para ocupação, também não se subrogam. Contribuições de melhoria, né? Isso é aquele tributo que está previsto no artigo 145, parágrafo inciso 3 da Constituição, que incide sobre obras públicas que venham a acarretar aumento no valor de mercado dos imóveis. Está regulada lá nos artigos 81, 82, 83 do CTN. É um tributo de difícil cobrança, quase não se vê. Pois bem, então, feito esse recorte no sentido de que essa responsabilidade não será de todo e qualquer tributo, mas apenas destes retromencionados, o que é que o dispositivo fala? Subroga-se nas pessoas os respectivos adquirentes. Ora, resta claro que a subrogação é pessoal. Se subroga na pessoa. O sucessor vai, com perdão da redundância, vai suceder a pessoa do antecessor. Então, ele vai ocupar o lugar do antecessor. A subrogação é pessoal, a subrogação não é real, não é sobre a coisa, é sobre a pessoa. Aí vem a ressalva. Salve quando conste do título a prova de sua quitação. O imóvel sendo transferido mediante escritura pública, que faça menção a uma certidão de quitação de tributos federais, TR no caso, estaduais, municipais. Isso vai romper a sucessão tributária. Haverá a sucessão na propriedade imobiliária, mas a sucessão tributária não acompanhará. Ah, significa então que é só apagar o tributo? Não, apagar, dar um réu no tributo, não. O tributo será cobrado do antecessor, porque a obrigação tributária não será transferida para o sucessor, se constar prova de sua quitação. Isso exonera para sempre e não há ressalva e acabou. Se a exceção é absoluta sim, no que diz respeito à transferência para o sucessor do encargo tributário. Se prestigiar a boa-fé. O adquirente tem um documento que diz que não há tributo, não há pendência fiscal. E como é que depois de um tempo ele aparecendo uma pendência, ele vai ser responsabilizado? Questão de boa-fé, confiança nas relações jurídicas, né? Confiança no sistema, segurança jurídica. Ah, mas a certidão negativa de débitos, ela tem uma ressalva de que podem aparecer futuramente algum tributo. O que eu faço com essa ressalva? Cobre do antecessor, cobre do transmitente, mas nunca do adquirente, do sucessor, se ele tem um documento que prova a quitação dos tributos. Esse é o entendimento doutrinário.
né? Nosso saudoso professor fundador do Instituto, Hugo de Brito Machado, assim também pensava. É uma responsabilidade por transferência. O sucessor ocupa a posição do antecessor. Aleomar Baleiro, idem. Ives Ganda da Silva, do mesmo jeito. Luciano Amado, do mesmo jeito. É, enfim, toda a doutrina tradicional, inclusive a doutrina, vamos chamar assim de concurseira, né? A doutrina que escreve mais para aquelas pessoas que se interessam em ocupar, em preencher as vagas na carreira fiscal. Eu cito aí, por exemplo, Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre é um dos que diz que o que está no 130 é uma subrogação na pessoa, uma transferência do encargo para o sucessor, desonerando o antecessor, embora ele mesmo diga que não concorda com o entendimento do STJ, mas que para fins de concurso tem que saber o entendimento do STJ e tal e tal. Mas enfim, é já que a gente chega no entendimento do STJ. Ainda com relação aos tributos transferíveis, é de observar as contribuições previdenciárias, aquelas que incidem sobre a obra, né? A construção de prédio de qualquer tipo, que vinculadas à respectiva matrícula, não sei. São tributos relativos ao imóvel e não são transferidas, não. São transferidas, mas não por força do 130, mas sim por força do artigo 30, inciso 4 da Lei 8.212/91, que diz que haverá uma responsabilidade solidária, né? Conforme o 124.2 do CTN. Então, as contribuições previdenciárias, a transferência delas encontra fundamento, a solidariedade, entende-se até que é uma solidariedade, não encontra fundamento no 130, encontra fundamento na Lei 8.212. ISS, é muito comum os municípios fazerem lá um arbitramento, estimativa de ISS com base no CUB, 30% do CUB, e cobrar ISS do construtor, mas responsabilizar o dono do imóvel pelo ISS se o construtor não tiver pago. É muito comum as leis municipais trazerem aí isso. Também não se aplica, porque aí já estaria trazendo aí um responsável do responsável. O adquirente é responsável daquilo que o responsável transmitente não honrou. Não há uma relação pessoal e sequer indireta com o fato gerador, obra de construção civil. Taxa do lixo, sim, e tal e tal. Deixa eu ver aqui se há multas. As multas, só as de caráter moratório. Multa por descumprimento de obrigação acessória, não. Até porque, né, multa autônoma, multa de ofício, aquelas multas que são mais pesadas, 75%, 100%, 50%, não. Até porque dispõe o artigo 5º, inciso 45, que a pena não passará da pessoa do infrator. Então, se quem descumpriu a legislação tributária for o antecessor, você não pode estar colocando um sucessor uma infração relativamente a um ilícito administrativo que o antecessor cometeu. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição. E, por fim, ainda no que diz respeito ao entendimento doutrinário e caput. E se o valor do débito, por acaso, for maior do que o valor do imóvel transferido? Pode acontecer isso? É meio difícil, né? Mas, quem sabe? Ives Gandra da Silva Martins entende que a responsabilidade não se limita ao valor do imóvel. Por quê? Se a subrogação é pessoal, ela não está limitada ao valor do imóvel, não é subrogação real. Então, assevera Ives Gandra. O artigo 130, todavia, não limita o valor dos créditos tributários em relação aos tributos, se estes forem superiores ao valor do imóvel ou do tributo sobre o imóvel, nem por isso se exoneram da responsabilização tributária do sucedido.
A não limitação representa um princípio salutar, porque na composição do preço muitas vezes pode-se deduzir os tributos pendentes, etc. e tal. Não há unanimidade doutrinária no que toca a isso. Não há. Luiz Eduardo Chori, por exemplo, entende que não. Que a pessoa não pode suceder mais do que recebeu. Eu não posso suceder em obrigações mais do que. Eu não posso suceder no ônus mais do que eu sucedi no bônus. Né? Agora, convenhamos, como se trata de uma responsabilidade pessoal, né? É, é uma dúvida que subsiste. E o raciocínio de Ives Gandra faz um certo sentido. Bem, colocadas essas premissas, vamos ao entendimento jurisprudencial. Começando lá pelos anos de 2001, 2004, né? Eu até ouso dizer que o passado é melhor do que o presente. Eu só gosto de música dos anos 80, eu sou saudosista. É, em 2002, nós temos um julgado, na época a ministra Eliana Calmon era presidente do STJ e o ministro Francisco Peçanha Martins era o relator. Nós temos um acordo que estabelece o caput do artigo 130 do CTN, sem qualquer distinção, que o adquirente do imóvel subroga-se nos créditos fiscais cujo fato gerador é a propriedade, domínio útil, a posse, assim como as taxas. Podendo o sucessor, ou seja, o adquirente, ressarcir-se desse ônus, conforme previsto no contrato de compra e venda, por isso é importante o contrato bem elaborado, ou mediante acordo com o sucedido. Ou seja, se o negócio cair para o espinhaço do sucessor, o sucessor pode entrar com ação de regresso contra o antecessor. Mas o fisco cobrar do antecessor, não, porque o sucessor se subrogou no bem e no tributo. A subrogação pessoal. Esse é o entendimento de 2001, 2002, RESP 192.501, Paraná, relator, ministro Francisco Peçanha Martins. Ministro José Delgado, em 2004, reafirmou esse entendimento. A associação imobiliária se relaciona com a compra e venda de imóveis e fica o adquirente subrogado nos direitos e nas obrigações do transmitente, segundo a inteligência contida no artigo 130 do CTN. E, com todo respeito, me parece isso óbvio, óbvio, com todo respeito. Em se tratando da subrogação, o adquirente do imóvel passa a substituir o anterior detentor de seu domínio, da sua propriedade ou da posse, na condição de novo e único sujeito passivo da obrigação tributária principal. Inclusive, essa história de único é o pensamento também compartilhado pelo nosso saudoso mestre professor de Brito Machado. Único devedor. Agora, com aquela exceção, né? Se consta no título, prova da quitação e tal, se não existir a exceção, aí paciência. Bem, isso aqui, ministro José Delgado, relator, agravo regimental no agravo de instrumento 575.258, Minas Gerais. Por fim, eu trago uma de 2007, quando as coisas ainda eram boas, nesse entendimento, nesse entendimento, né? Que eu me refiro, né? E quem? Ministro Luiz Fux, quando compunha o STJ. RESP 840-623, Bahia, setembro de 2007. A obrigação tributária real, Popterem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel, artigo 130. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das partes. Preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo procedimento a regra expressa de alteração da inicial, qual a de é lícito substituir a CDA, enfim, discutia se poderia substituir a CDA pelo sucessor.
Agora vamos ao que interessa. O IPTU tem como contribuinte um novel proprietário, artigo 34 do CTN, porquanto consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação jurídica desloca-se do predecessor ao adquirente do bem. Consequentemente, descoberto o novo proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, possa a Fazenda Pública substituir a CDA antes da sentença de mérito, colocando o nome do sucessor. RESP 840-632. Pois bem, aí começa uma mudança de entendimento lá pelos meados do ano de 2009, no sentido de trazer uma responsabilidade solidária. Não está dito isso no CTN. Solidariedade não se presume. Subrogação pessoal não comporta solidariedade. Mas vamos lá. RESP 1110.551 São Paulo. Tanto promitente comprador, possuidor a qualquer título, como seu proprietário promitente vendedor, são contribuintes responsáveis. Dá até uma cacofonia. É como se fosse entrar para fora ou sair para dentro. São contribuintes responsáveis. O contribuinte está no artigo 121, parágrafo único, inciso 1. Pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. O responsável está no 121, parágrafo único, inciso 2. Se é contribuinte, não é responsável. Se é responsável, não é contribuinte. Mas aqui está lá, né? São contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. E continuou a leva de jurisprudência nesse sentido. Taxa de coleta de luxo, IPTU, alienação do imóvel, responsabilidade solidária do adquirente. Não está dito no 130 solidariedade. Cobrança de IPTU e taxas de coleta de lixo relativos ao imóvel alienado. Alienado bem, onerado com tributos, o novo titular, não comprovando o recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelo débito, nos termos do 130 do CTN. STJ, segunda turma, ESP 1.319.319 de novo, Rio Grande do Sul, ministra Eliana Calmon, outubro de 2013. Com isso, estabeleceu-se na jurisprudência do STJ uma responsabilidade solidária, está entre aspas isso aqui, solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor do imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste. A subrogação ali prevista tem caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente da responsabilidade do alienante, cabendo ao credor, fazendário, escolher o acervo patrimonial que melhor satisfaça o débito cobrado a partir dos vínculos distintos. Pode atirar para tudo quanto é de lado, né? Devedor, credor, quem eu achar primeiro e com mais grana, né, para pagar. Então, a ideia aí, nas razões, né, no voto da relatoria, ministro Herman Benjamin, que reafirmou isso no agravo interno no recurso especial, no agravo interno, no agravo em recurso especial 942-940, Rio de Janeiro, um voto bem rico, um voto bem rico, e que chega a estabelecer diferenças entre a cessão, né, de direitos no âmbito do direito privado para o âmbito do direito tributário, trazendo um distinguish, no sentido de que a cessão no Código Civil é uma cessão a subrogação equivale a uma cessão, a subrogação no Código Civil é uma cessão de direito. No direito tributário, a subrogação é uma cessão de débito.
Aí trouxe um distinguish entre a cessão, a subrogação no direito privado, no direito civil, para no direito tributário, construindo toda uma tese que pudesse reforçar reforçar não, fundamentar esse entendimento de que a responsabilidade é solidária, né? De que a responsabilidade é solidária. Está aqui. Não há confundir, destarte, a subrogação tributária com a subrogação civil, por absoluta incompatibilidade de condições, de posições e de disciplina. Né? O parágrafo único do artigo 130 ajuda não só a compreender o alcance e sentido da subrogação contida no caput, né? Aí tá aqui. A subrogação no direito civil é sempre no crédito e decorre do pagamento de um débito. Ou seja, quem paga determinada dívida subroga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo em relação ao devedor principal e fiadores. Artigo 349 do Código Civil de 2002. No direito tributário, todavia, a subrogação é na posição de devedor, assemelhando-se a uma cessão de dívida, com todas as consequências pertinentes. Então, há toda uma construção que se arrima nessa distinção entre a subrogação no direito civil e a subrogação no direito tributário. Como se no direito tributário a subrogação fosse de débito, de dívida, e no direito civil fosse de crédito. Tudo isso para manter o que o próprio voto chama de transferência neutra para o fisco. A necessidade de não prejudicar o fisco, manter uma transferência neutra, sem nenhum prejuízo para o fisco. Alega-se até a possibilidade de ocorrer planejamentos tributários abusivos, né? A famosa blindagem patrimonial, transfere o bem para quem não tem recursos, uma pessoa abastada transfere o bem para quem não tem recursos, enfim. Esse é o entendimento hoje predominante no STJ. E outra coisa que chamou a atenção é que é para todo o 130, inclusive para o parágrafo único. Aqui, né? Nós vamos ver que depois isso mudou. O que é isso? O parágrafo único do 130 diz que na arrematação em asta pública, essa subrogação é no preço. No preço. Ou seja, consoante reza o artigo 130, parágrafo único, o arrematante tem que receber o bem livre, desembaraçado e desimpedido. Até porque a arrematação se assemelha ao uso capião no sentido de ser um modo de aquisição da propriedade imobiliária originário. Eu tenho que receber o bem, né, como diz no popular, zero bala, zeradinho, sem ônus nenhum. Modo de aquisição de originário, propriedade de maneira originária, né? Mas nesse RESP aqui, 942-940, Rio de Janeiro, estabeleceu-se uma solidariedade também para o 130, parágrafo único, o que é um absurdo. Aqui consta expressamente que não há diferença entre o que diz o caput e o que diz o parágrafo único. Chega-se até a dizer que o parágrafo único reforça o que tem no caput, onde haverá uma solidariedade. Com todo respeito, não me parece correto esse entendimento. O próprio STJ, em outubro do ano passado, ao julgar o recurso especial 191, aliás, 1.914.902, São Paulo, relatado pelo ministro cearense Teodoro Silva Santos, tema 1134, no que toca ao parágrafo único do 130, a história da arrematação em asta pública, entendeu que não tem como se responsabilizar o arrematante. Exatamente por aqueles motivos que já foram expostos aqui. Né? A subrogação no preço, modo de aquisição originária, não dá para responsabilizar o arrematante, né? Mas sim o preço. O preço é que deve satisfazer todo o montante de débitos. Então, prezados, em resumo, consoante o STJ, a regra inserida no CAPT traz uma solidariedade entre adquirente e transmitente, salvo quando não consta o título, prova de sua quitação. E, recentemente, em outubro de 2024,
para cá, há um ano mais ou menos, 9 de outubro de 2024, o STJ mudou esse entendimento apenas no que toca ao parágrafo único do 130, respeitando a arrematação judicial, a arrematação, né, de imóvel em asta pública, na sua natureza, né, de modo de aquisição originário de propriedade, não responsabilizando o adquirente. Muito obrigado. Procurei ser o mais objetivo possível, mas o tema é bem denso. Me coloco à disposição para debates, momento em que, se alguma coisa que eu deixei de falar, que os senhores julguem importante, a gente traz à tona. Estamos aqui para isso. Muito obrigado a todos. Bom, é muito importante perceber as colocações feitas na bela exposição do professor Pado Marinho, no que diz respeito à interpretação da norma, conforme posta, conforme escrita, e a doutrina, a leitura que a doutrina faz dessa norma, e também a leitura e a aplicação que a jurisprudência deu a este dispositivo. Deu e a evolução dessa aplicação no decorrer dos últimos 20 anos, pelo que eu percebi das datas que o Padre Marinho falou. Então, a ideia é de que possibilita que se enxergue sentido diferente no mesmo dispositivo, o que até certo ponto é comum acontecer. Existe essas mudanças não são tão raras, em que um dispositivo passa a ser interpretado de uma maneira diferente do que era. O que nos caberia examinar e apresentar as nossas colocações, as nossas críticas, é se essas mudanças elas apontam, elas caminham numa direção desejável, numa direção boa para o todo, para o sistema, ou se elas criam uma dificuldade dentro desse sistema que pode ter repercussões que muitas vezes negam o próprio sistema. Mas vamos ouvir agora as manifestações do professor Hugo de Brito Machado II. Eu percebi que ele estava fazendo algumas anotações no decorrer da fala do professor Pado Marinho. Certamente ele tem algo a falar sobre este assunto e, com certeza, será de grande proveito, como sempre o é. Professor Hugo II, por favor. Muito bom dia a todas as pessoas aqui no auditório, doutor Schubert, doutor Pado. Eu nem havia imaginado que iria falar nada sobre esse tema, eu tinha vindo para escutar o professor Pado e eu fiz umas anotações aqui porque eu tenho esse hábito, eu não consigo ler, nem ouvir ou assistir uma exposição, ver um vídeo, uma videoaula, qualquer coisa que seja com conteúdo, sem tomar notas sobre o que eu estou escutando ou o que eu vou pensando enquanto eu escuto. Mas queria cumprimentar todos os presentes, queria cumprimentar o professor Pado pela exposição e dizer só que, enquanto o professor Pado falava, aqui tomando algumas notas, me parece que não haveria impedimento, digamos, decorrente da Constituição ou da natureza das coisas, que fosse como o STJ decidiu, de a responsabilidade de um não excluir a do outro, se no CTN as coisas estivessem escritas de uma forma diferente. No artigo 134, nós temos várias hipóteses nas quais as pessoas arroladas nos incisos respondem caso não se possa exigir dos contribuintes. Os pais respondem pelos tributos devidos pelos filhos menores, os sócios respondem pelos tributos devidos pelas sociedades em liquidação, o inventariante responde pelos tributos devidos pelo espólio, e assim por diante, nos atos em que intervierem, nas omissões em que forem responsáveis, ou seja, tem que ter a vinculação indireta ao fato gerador, e o CTN diz lá no artigo 128 que pode ser a responsabilidade só de um, só de outro, dos dois, e no caso, o CTN coloca como sendo dos dois, sendo subsidiária no caso do 134 e solidária no caso do 135. Mas o 133, o 132 e o 130, eles cuidam de outro tipo de responsabilidade que é dos sucessores. Responsabilidade de sucessor está num item do CTN, num capítulo do CTN, e responsabilidade de terceiro está em outro capítulo.
O sucessor, ele transmite a ideia de que o sucedido desapareceu, o sucedido não importa mais, o sucedido não existe mais. Então, do mesmo jeito que depois da morte cessa a existência jurídica, a personalidade jurídica do de cujus e passa a responder por sucessão o espólio, e não se vai cogitar de cobrar do de cujus, só se cobra do espólio, embora o espólio seja responsável, mas responsável por sucessão. E do mesmo modo, após a partilha, se exige dos herdeiros, não se vai mais exigir do espólio, porque o espólio não existe mais. Do mesmo jeito, depois de uma cisão, de uma fusão, de uma incorporação, de uma cisão, só se exige da resultante da cisão, da incorporação. E o único exemplo que poderia subsistir uma dúvida é no caso de cisão, se a cindida, se for uma cisão parcial, continuaria respondendo, porque é uma hipótese que não está regrada no CTN, porque quando o CTN foi feito não existia cisão. E aí a doutrina, por extensão, aplica a cisão também. Mas a mesma lógica seria aplicável ao sucessor na condição de proprietário. Sucessor na condição de proprietário, se usa a palavra subroga, diz lá o artigo 109 do CTN, os institutos de direito privado, eles são interpretados à luz dos seus princípios, os princípios gerais de direito privado, eles são usados para se interpretar o sentido, o alcance dos institutos, das figuras, das formas de direito privado. Então, se subrogação é uma coisa do direito privado, ela é a mesma coisa no direito tributário, salvo se houvesse uma regra expressa em contrário, que não existe. E aí eu também me lembrei, foi aquela hora que eu já tinha entrado e resolvi sair um pedacinho, porque eu lembrei que o professor Hugo de Brito Machado, pai, ele dizia muito da importância dos conceitos. E que muitas vezes as divergências, as discussões, elas decorriam de não se ter atenção aos conceitos. As pessoas, às vezes, até concordavam ou concordariam no que tange a essência do que elas estavam discutindo, no que tange a realidade em si mesma discutida. A divergência estava apenas no uso dos rótulos. Uma pessoa usava uma palavra para designar uma coisa, outra usava a palavra para designar outra coisa, e aí, por isso, havia aparente divergência. Muitas vezes ele dizia que as controvérsias estavam mais na prévia definição dos conceitos do que na realidade por eles designada em si mesmo. E por isso, na biblioteca dele, ele tinha uma seção imensa, uma prateleira imensa, um lado todo da biblioteca, só para dicionário, todos os tipos de dicionário que se pudesse imaginar. Aí eu fui lá buscar esse, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. E lá no dicionário, eu sei que é só um dos vários volumes dele, diz lá que subrogação é a ação de subrogar ou a substituição de uma pessoa por outra. A substituição de uma pessoa ou coisa por outra. Então, o ato pelo qual a pessoa que paga pelo devedor, e aqui está falando da subrogação no direito privado, né? O ato pelo qual a pessoa que paga pelo devedor, com o consentimento deste, fica investida nos direitos do credor. No caso do direito tributário, é a mesma coisa, mas com a diferença de que não é o credor, é o devedor. Não vejo como, só porque a gente muda o polo da relação, mudar a natureza do instituto. Num caso, eu substituo em tudo o credor. No outro caso, eu não substituo em tudo o devedor. Não, em tudo não. O devedor continua, etc. Então, não parece haver muito sentido nessa interpretação. E quanto à questão de o passado sempre ser melhor, foi uma observação que o Dr. Pado disse, essa é uma tendência que o ser humano tende, a achar que, como os alemães dizem, the guten alten Zeiten, né, os bons velhos tempos. Todas as pessoas têm essa ideia de que o passado sempre era melhor, mas é porque a gente esquece o que era ruim no passado. As pessoas rapidamente, a mente humana esquece o que era ruim e só lembra do que era bom, por isso que a gente tem essa ilusão. O passado tinha coisas boas, sim, mas também tinha muitas coisas ruins que a gente esquece, em matéria tributária, inclusive, e em outras matérias também. Mas era só isso, doutor Schubert, que eu tinha para trazer ao nosso debate e, mais uma vez, cumprimentar o doutor Padre e o Instituto pela discussão. Muito obrigado, professor Hugo de Brito Machado II, trazendo sempre importantes e pertinentes considerações e, aproveitando essas mesmas considerações que o professor Segundo nos traz, eu abro essa reflexão.
O segundo começou dizendo que o sistema constitucional, em princípio, não impediria que pudesse ser atribuída a responsabilidade solidária. Ok, não impede. O próprio CTN não impediria. Só que não foi. Então, a ideia é assim: a discussão se coloca de maneira a interpretar a regra como ela está posta. E o que preocupa, pelo menos a mim, acho que é uma reflexão que eu trago para que a gente, a partir desse caso concreto, coloque em prática uma outra reflexão que o professor Hugo de Brito Machado Pai repetia com muita frequência, que o direito é um sistema de limites e o direito tributário, em particular, ele serve, tem como razão de ser e de existir a limitação do poder tributário. E eu não uso nem aqui a expressão fazenda pública, já mais moderna, mas poder tributário. Então, assim, o direito como sistema de limites, como limitação ao poder, e o direito tributário como limite ao poder de tributar. Expressão, inclusive, reconhecida em nossa Constituição. Ora, se o direito é visto assim, se o direito tributário serve para isso, no momento de interpretar esse direito tributário, se eu perder esse norte, essa direção, se eu perder esse sentido de interpretar, eu vou encontrar no direito não mais um limite ao poder, mas uma autorização ao seu exercício ou um alargamento das possibilidades desse exercício. E essa reflexão é trazida a partir da leitura do voto do ministro Herman Benjamin, no precedente citado pelo professor Pado. É um voto que lembra muito, 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 muito um libelo da Fazenda Pública, uma peça de um procurador. As pessoas que gostam de direito, que examinam direito, sabem o que é uma petição inicial, o que é uma contestação e o que é uma sentença. Como uma petição inicial deve ser escrita, como uma contestação deve ser escrita e como uma sentença deve ser escrita. E a partir daí, nós temos estilos diferentes, nós temos razões diferentes da peça existir, nós temos motivações diferentes. O autor, ao fazer a inicial, defende o direito que ele entende ter. O réu, quando contesta, nega esse direito e diz por que está negando. Ao juiz cabe decidir qual pleito ele vai atender. Vai atender o pleito do autor, vai atender ao pleito do réu e colocar as suas razões para decidir assim. Quando nós encontramos uma sentença que, ao invés de escolher uma das teses, uma das possibilidades de julgamento, passa a defender aquela possibilidade, passa a colocar premissas, pontos de sustentação e argumentação que, na verdade, não se limitam a escolher qual das duas seria a melhor interpretação, fica diferente, fica um estilo assim que mostra que tem algo ali que a gente não viu aquilo nos bancos da faculdade. Não é daquele jeito que uma decisão deveria estar escrita. E é o que nós percebemos. Se não fosse assim, se não fosse assim, mas seria assim, seria daquele jeito. E é para coibir futuros planejamentos tributários. Coibir futuros planejamentos tributários? Quais? De que maneira? E por que eu vou me preocupar agora em transformar o 130 numa norma anti-elisão? Vou transformar o 130 agora numa norma anti-elisão, por quê? Ele nem comporta essa possibilidade, esse entendimento. Pelo contrário, é uma norma que transmite, que transfere por subrogação a responsabilidade pelo pagamento dos tributos relativos a um determinado imóvel. Inclusive, é uma norma que é mencionada na doutrina fartamente como uma exceção da maneira dessa transferência, porque as transferências normalmente são dos tributos de uma maneira geral, são relativos à condição anterior do contribuinte. Aqui não, aqui é relativo ao imóvel transferido, à coisa.
E essa ideia, eu acho, é uma reflexão que eu considero muito importante para que a gente perceba o melhor caminho a ser tomado. Quer dizer, nós vamos tomar qual dos caminhos? Existiria a possibilidade de entender que há uma responsabilidade solidária? Sim, desde que assim estivesse na lei, mas não está. E aí eu não posso colocar na lei aquilo que nela não está. Quando a jurisprudência passa a fazer isso, nós temos a, a- uma crise de segurança jurídica, grave crise de segurança jurídica. Voltando à redação do voto, o voto tem um outro aspecto, porque quando o contribuinte apresentou o recurso, ele apresentou dizendo que os precedentes que a decisão anterior, os precedentes do STJ, que a decisão anterior havia referido como fundamento, não se aplicariam ao caso. Tratavam de matéria diferente, em situações de fato diferente ou diferentes. E o relator disse: não, mas o distingue não está bem feito, não. Basta uma simples coincidência de um ponto, o que aponta numa situação totalmente diversa, contrária, que o próprio STJ adota quando nega os recursos especiais, ou os embargos de divergência, principalmente. Então, quando um cidadão qualquer, um jurisdicionado, apresenta um embargo de divergência junto ao Superior Tribunal de Justiça, o cuidado do tribunal é de dizer que ou as decisões apontadas como contraditórias, ou em contradição, ou em divergência de entendimento, são absolutamente idênticas e o fato é exatamente igual ou não está caracterizado. Nesse caso do voto, diz exatamente o contrário. Não precisa estar exatamente igual, não precisa estar. E eu até concordo com a conclusão, essa conclusão do voto. Mas o ponto não é esse. O ponto é saber qual o caminho que deve ser seguido pelo Tribunal da Cidadania. É o caminho de admitir as comparações dos precedentes, percebendo as condições que as assemelham e, a partir daí, admitir as divergências, ou não, ou ao analisar as condições dessas decisões, procurar as condições que as distinguem e só aceitar realmente a divergência se elas forem absolutamente iguais. Qual o caminho? Agora, o que se percebe é que no momento o caminho é um, no outro momento o caminho é outro, aí surge o problema da insegurança jurídica. Então, nós temos aqui uma decisão que, por mais de um motivo, por mais de uma razão, contribui para aprofundar a insegurança. E aqui eu não estou nem colocando que a decisão esteja certa ou errada na sua conclusão, mas na insegurança que ela estabelece. Afinal de contas, eu vou examinar uma norma do CTN como ela está escrita, ou eu vou trazer para a interpretação dessa norma condições externas, inclusive mudando, alterando o sentido de uma expressão antiga e consolidada de subrogação para dizer, não, em direito tributário subrogação é diferente. Em direito tributário, subrogação não afasta do substituído. O segundo até colocou que sucessão pressupõe a extinção do sucedido. Mas é uma questão básica. Ela é tão óbvia que ninguém nem discute isso. O sucedido deixa de existir, pelo menos no que diz respeito àquela relação jurídica, ele não mais importa. Ele passou a ser sucedido por outra pessoa que assume aquela condição. E no caso concreto, a expressão subrogação reforça isso, de substituição da pessoa. Ora, se ele está subrogado, é óbvio que o anterior não é mais ou não deveria ser mais considerado. Mas é a importância da discussão, a importância da reflexão, a importância de debates como esse nosso, para que a gente perceba algo mais do que só o que está escrito no 130. Algo maior, como esse 130 deve ser lido, por que que a interpretação poderia ser diferente ou deveria ser diferente, de que forma o
ordenamento jurídico estaria mais seguro, melhor colocado, mais tendente a realizar a sua finalidade, que é exatamente a de propiciar essa segurança nas relações jurídicas. Então, a ideia é essa reflexão que entendo muito atual, e aqui faça essa referência à questão do passado, do presente e do futuro, e aí vem a história, o Hugo II colocou muito bem, muitas vezes a gente só traz as coisas boas, e até o cérebro funciona assim, porque se a gente também guardasse muitas coisas ruins, ia ficar a vida muito ruim, né? Se a gente ficasse lembrando das coisas ruins toda hora, a vida da gente ia ficar ruim. Mas é óbvio que em todos os momentos existem as coisas boas e as coisas ruins. E quando a gente se lembra só das coisas boas, até das pessoas, às vezes acontece isso, né? A saudade traz muito isso. Quando a gente está com saudade de alguém, a gente tem mais aquelas lembranças boas que não estão mais aqui naquele momento presentes. Quando as lembranças ruins vêm, aí a saudade desaparece, e ainda bem que o cara está longe. Então, assim, a ideia é essa, é de, com essa questão de aplicação da legislação, a gente vê. Quando fez uma colocação, só para passar a palavra para os participantes, uma colocação da doutrina. Colocação interessante, de que a doutrina, de uma maneira assim, praticamente unânime, não traz uma leitura do 130 que foi dada pelo STJ. E até, talvez por isso, nesse robusto voto do STJ, do ministro Herman Benjamin, robusto no sentido de busca de fundamentos, de conteúdo, que, com muitos dos quais eu não concordo, mas estão lá, não tem exceção de um autor. Não me recordo citar um único autor de renome em tributário que diga que existe a responsabilidade solidária na transferência imobiliária do vendedor para o comprador. A ausência dessa referência nos ajuda a perceber que realmente não deve ter, porque o esforço que foi feito na redação desse voto indica que deveria ter alguém lá. Se não tem uma referência de doutrina, é porque realmente não foi localizada, pelo menos no momento em que ele foi redigido. Bom, mas as considerações são essas. Existe na doutrina nas referências doutrinárias um autor que e pela imparcialidade dele ou pela distância dele do interesse pessoal, que é o professor Juraci Mourão. O professor Juraci Mourão tem um livro sobre direito, sobre tributo de propriedade imobiliária, que é o IPTU e o ITR, e faz análises precisas com relação a muitas das questões relativas a esses dois tributos, e ao analisar o 130, ao tratar precisamente dessa questão da transferência e da responsabilidade tributária na transferência imobiliária, ele diz textualmente que a subrogação arrasta a responsabilidade tributária, traz a responsabilidade tributária total e integralmente para o adquirente. Retira do vendedor toda e qualquer possibilidade de ser atribuída a responsabilidade pela dívida daquele imposto. E eu destaco a opinião do Juraci pelo fato dele ser procurador do município, de já ter ocupado a chefia da Procuradoria Fiscal e ter uma formação que levaria um doutrinador a adotar uma interpretação mais, vamos chamar assim, simpática ao interesse da fazenda, se podemos usar essa expressão. E mesmo assim, não. Mesmo assim, ele foi enfático ao dizer que não, que o vendedor é excluído da relação tributária. A subrogação é completa para o comprador. Então, além de, na doutrina, nós não encontrarmos nenhuma referência em sentido contrário, existem doutrinadores que poderiam ter essa referência em sentido contrário em razão da sua formação profissional, mas mesmo assim não tem, o que reforça o ponto de vista dessa posição, dessa maneira de ler o artigo 130, que infelizmente
o STJ não tem adotado. Mas, por favor, a participação de vocês é extremamente importante e agora eu abro a palavra para quem quiser apresentar algum questionamento, seja diretamente em cima do que nós estamos tratando aqui, seja com alguma questão correlata. Pois não, professor Luiz Dias Martins, filho. Ah, Antes de tudo, queria parabenizar a iniciativa do I7 e o professor Padua Marinho. Esse tema realmente é muito relevante e inquieta a todos. Até eu estava estudando e eu resgatei um trabalho que eu fiz aqui por uma das coletâneas do professor Hugo de Brito Machado, que era Certidões Negativas e Direitos Fundamentais do Contribuinte. Inclusive, todas aquelas indagações, à época eu respondi que à época eu era procurador da Fazenda Nacional e já tinha muito interesse nesse tema. Agora, como tabelião, como notário, esse tema continua me incomodando. Então, nós vemos como é importante essa questão das certidões. Inclusive, depois, professor Paulo, eu queria até que o senhor colocasse, se pudesse, distribuísse o número desses acordos todos que o senhor citou, que são muito interessantes. Então, gostaria de pontuar nesse sentido e agradecer todo o seu trabalho e a iniciativa dos sete. E também essa oportunidade que o professor Hugo nos deu de estudar essa matéria, né, há alguns anos. Realmente está fantástica essa obra. Eu visitei porque tem incomodado muito o Colégio Notarial do Brasil, etc., por causa da questão da responsabilidade de notários e registradores. Agora, realmente, desde 2022, essa matéria das certidões, ela sofreu forte alteração por causa da Lei 14.382 de 2022. Ou seja, essa lei veio desburocratizar as transações imobiliárias, dar transparência e oferecer segurança jurídica. Porque antes, qual era o entendimento? Olha, uma certidão positiva com efeitos de negativa tem o mesmo valor. Então, as transações imobiliárias eram feitas com certidões positivas com efeito de negativa ou certidões negativas. E hoje é importantíssimo, pelo menos no âmbito extrajudicial e nas transações imobiliárias, recente entendimento do Conselho Nacional de Justiça, porque o Conselho Nacional de Justiça, dando uma cobertura atual a essa questão da segurança jurídica e da transparência nas transações imobiliárias, possibilitou que as transações ocorressem e os registros de imóveis também se efetuassem com base em certidões positivas. Porque o importante é que conste na escritura, em decorrência da transparência e da segurança jurídica, se existem débitos, esses débitos devem estar lá na escritura pública, porque a garante tanto direitos do comprador, o comprador vai saber que está comprando uma coisa que pode estar gravada, certo? Mas também ele ficará sabendo e não tem essa questão de alegar boa-fé depois, não. E também o que é que acontecia anteriormente? Muitos tabeliões simplesmente não lavravam essas escrituras porque eles ficariam responsáveis por esses tributos. Né? Então, o que é importante, e essa modernização do nosso país, é que a economia circule, que as transações imobiliárias são importantíssimas. A construção civil gera muitos empregos. E também nós víamos o quê? Muitos imóveis que estavam penhorados para a fazenda pública, eles ficavam abandonados, eram invadidos. Então, essa lei 14.382 de 2022 revolucionou isso no âmbito extrajudicial. E daí que entra o Conselho Nacional de Justiça. Né? E por isso que eu revisitei, eu vou até atualizar aqui a minha parte desse trabalho, dessa obra aqui do I7, para modernizar nesse aspecto. E também, uma coisa que na época nem me chamava atenção, na época que eu era procurador da Fazenda Nacional, as empresas que são estritamente construtoras, em decorrência da instrução, a gente viu a força de uma instrução normativa. A instrução normativa da Receita Federal do Brasil, 1751 de 2014, também ela já possibilita para essas empresas exclusivamente construtoras que elas negociem os imóveis independentemente de certidões negativas. Né? E também isso é muito utilizado no âmbito extrajudicial. Agora que
me veio à luz essa questão dessa instrução normativa e da importância dela. Daí que nós vemos que, a partir dessas releituras, essa questão da interpretação desses artigos do Código Tributário Nacional, especialmente com relação às transações imobiliárias, sofreram uma mudança total, né? E daí que, de qualquer forma, a gente precisa explorar, ficar aí até o tema para o I7, fazer uma outra coletânea, tendo em vista essas atualizações, essas modernizações sofridas no âmbito dessa questão das certidões negativas de débito, a 14382, as instruções normativas da Receita Federal, e também a importância da economia continuar circulando, né? E isso, porque, de qualquer forma, se via anteriormente as certidões negativas apenas como uma garantia para o fisco cobrar os seus tributos, tudo, e isso demorava muitos anos, 20 anos, para conseguir uma decisão final. Então, enquanto isso, as transações imobiliárias podem ocorrer e fica todo mundo ciente do que existe, cada um sabe o risco que pretende correr. Obviamente, tem aqueles casos do artigo 185, que também precisa demonstrar ao devedor que tem outros bens para garantir, etc. Mas o que se observa é que há esse movimento no sentido da segurança jurídica, da transparência e do funcionamento da economia. Eu acho que é essa a leitura que deve haver e que a gente deve trabalhar na interpretação desses artigos do Código Tributário Nacional. Seriam essas observações que eu gostaria de fazer. Luiz, são muito boas e pertinentes suas observações, e encaixa de uma maneira muito adequada com o que nós estamos vendo aqui hoje, tá? Questão da finalidade do ordenamento, a finalidade do direito, de que maneira ele deve ser visto, interpretado e aplicado. E aí você fez uma observação que me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente enxerga ou não enxerga o óbvio, né? Tem um óbvio aqui na frente da gente, aí, mas por algum motivo a gente nega esse óbvio, às vezes até por medo dele. E disse o Luiz, a força da instrução normativa. Mas que força imensa, muito mais do que a Constituição Federal, mas não tem dúvida que é maior do que a Constituição Federal. A Constituição Federal diz, desde 88, que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. E uma das maneiras de me privar do bem é me impedir de vendê-lo. E se não tem nada que me impeça de vender, não, mas você tem que ter uma certidão negativa, sem ela você não vende. Sem ela o tabelião não lavra a escritura. Sem ela você não roda a economia. Sem ela você não faz nada. Mas e a Constituição? Não, a Constituição fica de lado, mas tem que vir uma instrução normal. Agora pode. Com a instrução. Agora, quando tem, agora pode. Então, essa é uma maneira da gente enxergar o nosso ordenamento onde nós estamos inseridos, de que forma tem funcionado. Porque eu recordo meu pai, professor Hugo de Brito Machado, pai, dizer, não é e nunca foi proibida a transferência imobiliária ou de qualquer outro bem sob condição de apresentar certidão negativa. A única exceção é o 130, e mesmo assim ele não impede a transferência, ele só subroga no adquirente. Ele dizia isso muitas e muitas vezes. Então, o que é que acontece? Existem outros dispositivos que tratam de outras situações, entre as quais, quando o devedor vende patrimônio e não reserva para ele, devedor, patrimônio suficiente para pagar suas dívidas, aquela transferência é nula. Mas é outro dispositivo que não tem nada a ver com certidão, que não tem nada a ver com transferência, nem impede a transferência, ele torna nula aquela transferência. E o problema é de quem compra, e quem compra vai ter escrito na escritura, não tem a certidão. Então ele sabe o risco que ele está correndo, porque ele está comprando um imóvel de quem não deu a certidão para ele, mas não inviabilizou, não impediu, não travou a operação e a economia. Pronto, mas aí, Luiz, como você lembrou muito bem, precisou vir a força da instrução normativa para viabilizar tudo isso, né? Então é importante destacar porque
muitas vezes a gente diz isso e diz que que a instituição normativa tem mais força do que a Constituição, mas fica assim meio na retórica, o cara que é reclamão, está dizendo coisas assim, mas aí vem um exemplo concreto, agora, que mostra que a instituição normativa realmente é muito mais poderosa do que a Constituição Federal. E todo mundo acha isso natural, todo mundo acha isso normal, e todo mundo continua esperando por instituição normativa fazer alguma coisa, tá? Então é uma observação que eu extraio da fala do Luiz, mas confirmando e concordando com as observações que ele fez, com as colocações que ele fez, e aproveitando apenas para dar essa ênfase para a gente refletir sobre o assunto. Quer dizer mais alguma coisa, Luiz? Mais alguma observação? Tem alguma pergunta aí, Padre? Considerando que a jurisprudência do STJ reconhece a natureza própria dos tributos incidentes sobre o imóvel, artigo 130, quais os mecanismos jurídicos e contratuais mais eficientes para mitigar os riscos de passivos tributários ocultos em operações de MA ou aquisição de ativos imobiliários, especialmente em estruturas de asset DIAL versus share DIAL? A questão aqui, Matheus Peça. Matheus Peça. Veja bem, Matheus, o STJ coloca a responsabilidade solidária entre transmitente e adquirente, né? Então, e o parágrafo único do artigo. O som não está saindo. Meu tá. Ah. E o artigo 116, parágrafo único, traz a tal norma geral anti-elisiva. Se essas operações, né, de transmissão de ativos imobiliários, se essas operações envolvendo bens imóveis, elas tiverem como único propósito, né, a famosa ausência de propósito negocial, né, o único propósito delas for ocultar patrimônio ou lesar interesse de credor, seja credor fazendário, seja credor particular, elas poderão ser, eu não diria invalidados, né? Porque o parágrafo único do artigo 116 não fala em invalidação, fala em desconsideração, mas elas poderão ser desconsideradas. Agora, tudo isso dentro de um ambiente de devido processo legal, né? Com contraditório e ampla defesa. Agora, em regra, o imóvel sai de uma pessoa física, vai para uma pessoa jurídica, ou vai de uma jurídica para outra jurídica, nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade é solidária, salvo quando consta do título, né, obviamente, prova de sua quitação, situação em que a responsabilidade fica, né, responsabilidade entre aspas, porque nem responsabilidade. A obrigação tributária permanece, né, na pessoa do contribuinte, não constando a prova de quitação, aí permanece com o contribuinte, não passando para o responsável. Agora, instrumentos contratuais, né? O contrato pode perfeitamente assegurar, né, o direito de regresso. O contrato pode prever, se mais na frente o adquirente acabar por força de lei, sendo responsabilizado pelo pagamento de tributos cujos fatos geradores ocorreram, né, na constância da titularidade do transmitente, caberá a este indenizar assim, assim, assim. Então, o contrato, conforme asseverou o ministro, né, Passanha, lá muito tempo atrás, há 20 anos atrás, o contrato pode estabelecer amarras que assegurem o direito de regresso. Eu penso até que esse direito de regresso já seria independentemente de contrato, mas enfim, por quê? Porque ninguém pode causar prejuízo a ninguém. Ninguém pode se locupletar à toa. Mas, por outro lado, não custa nada, né? O que a bunda não prejudica, não custa, né? Não custa nada que o contrato, não custa nada que o contrato traga determinadas amarras, determinados dispositivos que prevejam expressamente que o transmitente
né, ressarça, restitua, indenize o adquirente. Mas, em linhas gerais, constatado um planejamento tributário abusivo, constatado uma blindagem patrimonial, constatada a ausência de propósito negocial, seja o nome que for dado a essa transação, né, empresarial, o fisco pode sim desconsiderá-la e cobrar os tributos pertinentes. Obviamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Doutor Schub, doutor Segundo, alguém, doutor Luiz. É só, realmente, só essa questão que você estava falando na resposta ali do chat, mas também a gente tem que lembrar que o mercado imobiliário brasileiro passou por um forte amadurecimento a partir da quebra da construtora Encol. Então, essas instruções normativas da Receita Federal, os atos da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, e tudo são quase que normas costumeiras, porque elas, com base em decisão do Supremo, porque o Supremo até mudou a hipoteca no Brasil, no caso, quando houve a quebra da Incol, o Supremo até mitigou a força da hipoteca no Brasil. Então, essa instrução normativa da Receita Federal tem um aspecto positivo, porque ela pega esses precedentes do Supremo, pega o caso da Encol e também essa questão da mudança da legislação com as sociedades de propósitos específicos. Hoje, toda a construção é constituída uma sociedade de propósitos específicos. Isso dá muita segurança jurídica ao mercado imobiliário e é importantíssimo para evitar que a quebra da empresa prejudique o empreendimento. Então, tem esse aspecto também, não só da força da instituição normativa, mas que ela consolida toda essa construção, tanto doutrinária, jurisprudencial e costumeira, né, para blindar os empreendimentos e fortalecer o setor imobiliário brasileiro, o setor da construção civil, principalmente. Luiz, a sua colocação é muito pertinente. O que nós percebemos é que o interesse do Estado, o interesse do fisco, muitas vezes, é colocado, chamado interesse secundário, que é o interesse da fazenda arrecadar, é colocado adiante do interesse primário, que é de dar segurança jurídica às relações. Tá? Então, a fazenda, muitas vezes, opta por tumultuar tudo na tentativa de receber alguma coisa, do que querer que as coisas realmente fiquem consolidadas, firmes e seguras, tá? Porque ela tem medo de que nessa consolidação, nessa firmeza e nessa segurança, ela fique no prejuízo. Muitas vezes esse prejuízo decorre do mau funcionamento do próprio Estado, do mau funcionamento dos controles patrimoniais, dos controles de propriedade dos contribuintes, da identificação dos contribuintes, da avaliação da operação específica, como sendo simulada ou não sendo simulada. Então, se estabelece toda essa burocracia de exigência de certidões, de uma série de outras obrigações acessórias, na tentativa de controlar e, na verdade, amarra. Na verdade, dificulta, na verdade, trava a economia, trava as operações, deixa todo mundo muito confuso. A ideia dessa instituição normativa, você coloca que ela é importante, eu não nego a importância dela. Eu acho que ela realmente é muito importante. O que eu destaco é que nós damos importância a um ato que seria aquele que estaria lá na base da pirâmide normativa. Aquele lá embaixo, aquele que é aquele que busca o fundamento de validade dele no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Mas ele, sozinho, resolve todo o problema, tá? É só essa inversão de valores, essa inversão do ponto de vista de quem analisa o sistema que eu destaco, né? Que eu peço a reflexão sobre ela. Tá, Pronto. pronto. Então a ideia é essa, é para a gente ter esse momento para refletir sobre a melhor forma de interpretar e aplicar o direito, né? Como maneira de conferir segurança às relações jurídicas e à sociedade como um todo, e não simplesmente uma preocupação de garantir a arrecadação, que muitas vezes nem garante, muitas vezes dificulta tudo e o contribuinte termina encontrando, o mau contribuinte termina encontrando uma saída, e o bom contribuinte é que resta prejudicado quando tem que cumprir tanta burocracia, né? Bom,
Mais alguma questão, mais alguma indagação? Já ficou anotado aqui a sugestão do Luiz para que a gente atualize o tema das certidões negativas, né? Exatamente em razão dessa evolução que houve eh, até o presente momento. Realmente é um assunto interessantíssimo e que, como tal, já está aqui considerado. Não havendo outra manifestação, não havendo mais questionamentos, inquirições, encerramos aqui a nossa reunião de hoje, tá? Perguntando e convidando a todos por assuntos que podem servir como motivadores das nossas próximas reuniões, né? Como a serem discutidos em nossas reuniões, assuntos que tragam atualidade e tragam interesse prático, para que a gente cada vez mais se torne mais útil, as nossas reuniões se tornem mais úteis à sociedade como um todo, ao aprimoramento do nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado a todos e um bom dia.